Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu me chamo Fred e até que eu tô gostando de Akane Banashi, sabe? Estou começando a enxergar o verdadeiro potencial da história e estou achando que ela tem chances de permanecer no catálogo da Jump. Eu não acho mais que ela vai ser cancelada, eu tinha esse medo de talvez ela vai ser cancelada. Com esse capítulo, eu acho que ele tá bem seguro no catálogo Jump. Vamos ver, né, se eu estarei errado ou não. Eu espero que não. Vocês, eu acho que também esperam que não. Então, se você também está acompanhando essa série comigo, né, recomende Akane Banashi pros amigos, né, para aqueles que leem mangá ou aqueles que não leem mangá, até para começar. Ó, esse mangá aqui tem potencial de se tornar um anime, né? Então começa a empurrar pros amiguinhos, né? E aí também, se fizer o favor de apresentar o Casca de Nós aos amigos, eu agradeço de coração. Já estamos quase a 50 inscritos aqui no canal, então se inscreve aí e ajude a fazer o Casca de Nós crescer. Akane Banashi, capítulo 8. Se esse fosse um mangá tradicional de lutinha da Shonen, esse aqui seria o capítulo de combate. Ou melhor, seria o capítulo em que o Gohan e o Kuririn estão lutando contra o Nappa. Tematicamente não há nada de novo no capítulo, é mais um momento de respiro. Geralmente esses capítulos de respiro são usados para preparar algo maior, né? Então, um desafio que está por vir. E aí os personagens começam a se preparar para esse algo maior, realmente se preparando, botando armadura, né, conseguindo um equipamento muito forte, ou adquirindo um novo conhecimento, ou apenas falando em volta de uma fogueira, conversando sobre a jornada até então. Aqui é mais uma forma de testar tudo aquilo que a Akane aprendeu, se realmente funciona no vamos ver. E mais uma vez, não foi apresentado absolutamente nada do Arakawa Senpai. Ainda não faço ideia de como é o Rakugou dele. Não sei se ele realmente é bom ou se ele é apenas um bom professor. Não faço ideia da personalidade dele. Eu acho que isso é um baita de um problema. Então eu estou começando a questionar o autor, ao roteirista mais especificamente, se realmente foi uma boa ideia deixar o nível de poder dele oculto até aqui. Principalmente porque ele é o professor. Sinto que a Akane está sendo treinada por um cavaleiro sem a gente saber se ele é um cavaleiro de bronze ou um cavaleiro de ouro. Pro pessoal que não conhece Cavaleiros do Zodíaco, meus pêsames. Mas seria como se o Tanjiro estivesse sendo treinado por outro Demon Slayer que a gente não sabe onde ele tá na hierarquia do negócio. Ele não é um Hashira, a gente não sabe se ele é um Hashira. Pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja. Fica aí o questionamento. Ele tá abaixo da Akane, tá acima da Akane no nível assim de habilidade? Ele é based ou é mid? Sabe? Eu realmente não consigo dizer se ele é bom ou se ele é médio assim no que ele faz. Ou até pode ser que ele seja ruim na hora de apresentar. Ele pode ser um ótimo professor, mas ruim. Nós vimos isso no Ranking of Kings, né, com o professor do Bode, que ele é péssimo em combate corpo a corpo, mas ele é um ótimo professor para ensinar combate corpo a corpo. Pode ser que ele seja isso. Não sei. A gente não viu absolutamente nada do Arakawa. A gente não conhece o Arakawa. E aí eu começo a questionar, será que ele optou por esconder a verdadeira habilidade ou simplesmente aconteceu de nunca ter dado a oportunidade de mostrar o Oráculo Gol dele? Pessoalmente eu acho que é o segundo. Eu acho que o autor não soube como inserir uma apresentação de Oráculo Gol dele sem deixar que atrapalhasse a narrativa. E aí eu tô olhando pra ti, roteirista. E mais uma vez, nesse capítulo a gente não aprende absolutamente nada. Ele só joga exposição na nossa cara. Ele só é uma ferramenta pra fazer a história acontecer, entende? Então, será que essa é a verdadeira personalidade dele? Um cara que simplesmente vai jogando exposição e dando dicas? Será que ele é assim quando ele tá no chuveiro? Quando ele tá comendo? Fazendo amor? Informando todos à sua volta de informações que talvez eles nem precisem. E, mais uma vez com os flashbacks. Sai, maluco, todo dia é isso. O autor tá se passando. Ele já tá começando a usar esses flashbacks como muleta. E ele tá fazendo algo que tá me dando muito medo pro futuro da história. Pro futuro da permanência desse mangá no capítulo. Mas vamos por partes. A arte nesse capítulo, como na maioria dos capítulos, está ótima. Esse cara, ele consegue desenhar expressões tanto faciais quanto gestuais de uma maneira que eu esperava um veterano desenhando, né? Shonen Jump geralmente faz histórias com um cara que tá recém começando na indústria, né? Com pessoas lá de 20 até no máximo uns 30 anos. Não tô falando que não tem gente veterana fazendo shonen na Shonen Jump. Eu tô dizendo que é raro. Geralmente
É um pessoal mais novo, é um pessoal que tá recém começando. Eles usam a Shonen Jump pra se estabelecer no mercado, pra ter um nome no mercado, e depois eles vão fazer outra coisa numa outra revista. Geralmente é assim que acontece. O que me faz pensar, será que esse cara ele já desenhava alguma coisa antes? Como eu não sou muito de pesquisar, eu evitei até agora pesquisar o máximo possível, tanto do roteirista quanto do ilustrador, para eu não ser influenciado por certos preconceitos. Tipo, alguém que já leu Fire Punch e aí foi ler Chainsaw Man, ou alguém que leu os trabalhos anteriores do Horikoshi. Eu sei de muita gente que não leu Boku no Hero porque eles não gostaram dos trabalhos anteriores. Então, para tentar evitar isso de acontecer comigo, eu evitei de olhar, mas agora eu vou olhar. Porque o cara é realmente muito, muito bom. Artistas, aprendam. Olhem só a página 8. Olha só como ele desenha os personagens fazendo algo, nunca olhando pra frente reto. E quando ele desenha alguém só de pé, ele nunca está só caminhando. Ele está olhando pro canto, observando os arredores, fazendo um gesto com o corpo. E olha só pra direção que o Arakawa está olhando. Ele está olhando diretamente para o próximo quadro de leitura. Então os nossos olhos vão direto para aquele quadro. Ele não está interrompendo a leitura, ele está ajudando, ele está guiando a leitura do leitor. Não apenas andando, mas ele está olhando de um certo ângulo que acompanha a leitura do leitor. E isso é atenção ao personagem. Eu sei mais do Arakawa pelo artista do que pelo roteirista. Não, eu posso estar sendo injusto com o roteirista, porque eu não conheço a rotina deles, eu não conheço qual é o processo deles. Não sei se é um processo mais de colaboração, como geralmente é com HQs brasileiras, em que o roteirista e o artista acabam ajudando um ao outro, né, interferindo um no outro, então nem sempre é 100% o roteiro do cara e nem sempre é 100% a arte do cara. Às vezes acaba misturando assim um tom de cinza. E é aí que a minha análise encontra uma barreira, um obstáculo. Eu não consigo dizer com 100% de certeza que isso aqui foi o roteirista que fez e isso aqui foi o que o artista fez. O que eu posso fazer é, isso aqui é a função do roteirista, isso aqui é a função do artista. Eu julgo baseado nesses dois, né, nessas duas funções. E se você quer saber mais de escrita de roteiro, produção de quadrinhos, ilustração, eu convido vocês a entrar no Casca de Nós, o servidor do Discord. Lá podemos conversar de mangás, de animes, técnicas de ilustração, técnicas de roteiro. Se você não me conhece, esse aqui é o primeiro vídeo que você assistiu, eu sou quadrinista. Eu tenho meu próprio mangá disponível na Amazon. Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. Então eu estudo bastante coisa sobre roteiro, eu estudo bastante coisa sobre ilustração, eu pratico meus desenhos todos os dias. E eu conheço gente da indústria também. Então, se você quiser conversar comigo no Discord, link na descrição. De volta pra Akane Barashi. A Akane chegou nessa casa de repouso para fazer uma apresentação de abertura pro seu professor Arakawa. Então, será que a gente vai ver a apresentação do Arakawa? Por favor, sim, por favor, sim, por favor, sim, por favor, sim. Para mostrar o que ela aprendeu trabalhando de garçonete. Basicamente, esse é o capítulo. Tudo então se resume à metade final desse capítulo, que vemos algumas das técnicas de Rakugou sendo utilizadas. Técnicas essas que só são possíveis graças à natureza da apresentação ao vivo. Em específico, vemos a técnica Makura, representada por um anzol, como se ela estivesse indo pescar a audiência. Mais ou menos como naquele episódio do Bob Esponja. A Akane começa se apresentando. É sempre bom se apresentar, né? Oi, eu sou o Fred. Já que provavelmente ninguém ali conhece ela, né? E é uma forma de quebrar o gelo também. Mas imediatamente alguém interrompe ela. A Akane do passado provavelmente iria se desestabilizar ali com o comentário da senhorinha, né? Porém aqui ela mostra tudo que ela aprendeu no restaurante, né? A lidar com aquela situação. Só que também tem um problema aqui. Ao mesmo tempo que isso é bom, ele acabou desperdiçando um potencial enorme nessa cena. Essa cena teria sido muito melhor se ela tivesse sido apresentada no capítulo 6. Lá quando ela estava se apresentando para aquele grupo de velhinhos, também velhinhos, né? E apenas uns 2 ou 3 riram da piada dela. Se antes disso ela tivesse sido interrompida e aí ela, tivesse, né, tentando que se equilibrar ali porque ela já se desconcentrou e aí ela fez a piada e aí só uns 2 ou 3 riram e aí ela começar a jogar desculpa tipo, não, mas é só 2 ou 3 riram porque o cara me interrompeu ali, o cara me jogou uma bola torta. E aí mostrar que não. Aqui a gente teria visto um crescimento enorme dela como Rakugouka, o que nós infelizmente não tivemos. Nós tivemos,
mas podia ter sido melhor. Dessa forma, poderíamos ver com mais clareza o crescimento dela como Rakugouka. Então o autor acabou desperdiçando aí essa oportunidade, perdendo um pouco do impacto que a cena teria se ele tivesse preparado esse momento antes. Mas ela funciona igual. A velhinha interrompe a apresentação da Akane para dizer: olha só, eu tenho uma netinha com a mesma idade que você. A Akane então aproveita isso para criar não só uma conexão com essa senhora, mas com todos da plateia, criando empatia. E se você não sabe sobre o uso de empatia, meu amigo, comente aí que eu faço um vídeo sobre o uso dessas técnicas, né? De técnicas de criar empatia com o seu leitor. Comente aí que eu faço um vídeo mais aprofundado dessas técnicas de empatia. E ela faz isso 2 vezes nesse capítulo. Uma com essa senhora que acabou de interromper ela, e outra com a senhora que estava olhando a janela entediada. Porém, a técnica que ela utiliza com a senhora entediada me preocupa um pouco. E aí entra aquilo que eu tinha dito que me preocupa muito com o futuro da história do Akane Banashi. Ao utilizar flashbacks para apresentar esses conceitos e técnicas, principalmente essas técnicas em que ela aprendeu durante o treino dela, ao invés de ter mostrado durante o treino, o autor pode tirar qualquer coisa de flashbacks que vai estar justificado. Pode ser tanto de crescimento de personagem, quanto de técnicas de Rakugou, quanto de informações. E isso é ruim. Por quê? Porque teria sido muito melhor se a gente tivesse visto. O que ele pode essencialmente fazer é criar um problema, terminar o capítulo com esse problema, só pra gente começar o capítulo dizendo: ah, mas eu sei a solução, porque lá quando eu tava treinando com o senhor, eu tinha isso, eu aprendi isso. Tá, mas então, sabe... É uma forma de enganar o leitor. É uma forma bem sorrateira e artificial de criar conflito, que eu pessoalmente não gosto e não aprovo. Nesse caso em específico, foi mais ou menos. Como se passou um capítulo só desde o treino, não é tão ruim assim. Porém, se ele tá usando isso agora, logo, tipo, um capítulo depois, e ele usa flashbacks todo santo capítulo, eu realmente fico muito preocupado. Eu fico muito assustado com o que ele pode fazer. Se ele não fizer, ótimo. Agora, se ele fizer. Mas isso é mais um problema do estado geral dos mangás, né? Não apenas da Shonen Jump, mas dos mangás. E não especificamente desse capítulo ou desse mangá. Todos os mangás que estão saindo da Shonen Jump ultimamente estão mais acelerados. Eu falo isso num outro vídeo. Eu vou deixar no cardzinho, acho que é aqui. Mas é isso. A Akane joga o anzol e agora vamos ver no próximo capítulo ela puxar com força a audiência pro Rakugou dela. Não foi um capítulo excelente, mas não foi um capítulo ruim. Pessoalmente eu fiquei muito animado de ver o autor utilizando conceitos de Rakugou e técnicas de narrativa que podem ser usadas para prender a atenção da audiência. E a arte estava ótima. 8 cascas de nozes de 10 para Akane Banashi capítulo 8. Como eu disse, não foi excelente, podia ter sido melhor, mas tudo o que ele fez nesse capítulo especificamente foi bem feito. Se você gostou do vídeo, gostou da minha análise, dá um like. E se você gostou da edição do vídeo e está gostando de como eu estou me apresentando aqui, considere ajudar o canal se tornando um apoiador. Nós temos vários prêmios para quem se torna apoiador, desde um obrigado no final do vídeo, até escolher o tema do vídeo de sábado. Então se você quer que eu acompanhe uma história ou faça um review de algum mangá ou anime que você tenha visto e que é muito a minha opinião, ou muito uma análise, talvez até destrinchar a estrutura de roteiro e de apresentação e de narrativa daquela história, né? Considere aí se tornando um apoiador. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. É nóis! Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.